Olá, doramaníacos! Vamos lá comentar e surtar juntos sobre os 4 primeiros episódios de Bon Appétit, Your Majesty. Vamos deixar a fofoca da troca de atores de lado e focar no que temos aqui, porque esse drama chegou abafando a aguardada estreia de 12, dorama que tem Park Hyung-sik, Seo In-guk e outros grandes atores. Bom, nos 2 primeiros episódios de Bon Appétit, Vossa Majestade descobrimos como nossa protagonista, uma chefe renomada da Coreia atual, foi parar na Coreia antiga e acabou se tornando cozinheira, e algo mais, do imperador problemático da época. Mas antes das teorias, já deixa aquele like caprichado para não esquecer depois. O dorama começa com a protagonista em um avião, depois de ganhar um prêmio gastronômico, e do nada ela acorda no passado. Com roupas e acessórios modernos, acaba encontrando o protagonista em uma caçada, e quase vira a caça. Mas eles caem em um penhasco. Ela consegue virar o jogo, prende ele e foge. Afinal, ela nem sabe que está no passado e não acredita que ele seja o rei. Mas a fuga dura pouco. Logo os dois se encontram de novo, e dessa vez ela vira cozinheira dele. Ou melhor, uma serva. E nessa conta já entra também uma concubina bem víbora. Os 2 primeiros episódios foram mais de explicação, misturados com comédia pura. Ele achando que ela é um ser místico e ela achando que ele é só um maluco. Mas não para por aí, porque os episódios 3 e 4 são daqueles que deixam a gente surtando, teorizando e contando os dias para os próximos capítulos. O protagonista é um rei excêntrico, que todo mundo trata como um fanfarrão meio tirano, mas por trás desse jeitão ele parece esconder um estrategista de verdade, além de estar obcecado em descobrir a verdade por trás da morte da mãe. Já a nossa protagonista e a amiga, agora presas no castelo, acabam sendo arrastadas para uma noite de farra do rei. Só que, apesar das desconfianças que pairam sobre ela, a protagonista conquista o título de cozinheira exclusiva do rei. Claro que isso só aumenta ainda mais a raiva da quarta consorte. E não é só ela. Os ministros também não aprovam essa proximidade, principalmente porque o reinado já anda meio instável. É aí que a rainha viúva é provocada a lançar uma competição culinária. Isso mesmo, uma competição culinária na Coreia Antiga. A protagonista vai conquistando a realeza inteira pela barriga, o que deixa a quarta consorte cada vez mais irritada. Além disso, como boa aluna de história, a protagonista sabe exatamente para onde essa narrativa está caminhando e começa a se preocupar se a presença dela pode alterar o rumo dos acontecimentos. Tudo indica que ela realmente voltou no tempo para um período específico da história coreana, bem no estilo de Mr. Queen. Lembram desse dorama? E ela também sabe que o protagonista está destinado a sofrer um golpe em breve. E aí vem a parte intrigante. O rei começa a escrever um livro com as receitas que prova dela. Será que esse é o mesmo livro que trouxe a protagonista para o passado, aquele que ela estava lendo no avião? Teorias à parte, o fato é que um livro desaparece justamente quando o outro começa a ser escrito. Será coincidência? Ou será que um some porque o outro está nascendo? O que vocês acham? E olha, isso tudo é só o começo. Ainda tem muita intriga política pela frente. Afinal, o dorama tem 12 episódios, e o 4º termina justamente com os dois quase tendo uma noite de amor. A gente fica como? Só no surto. Então bora surtar nos comentários comigo. Afinal, a primeira pergunta que não sai da cabeça é: como ela foi parar no passado? É por causa do tal livro mesmo? Quem escreveu esse livro? A história desse rei realmente aconteceu, ao que tudo indica. Então será que ela sempre esteve na história e só não sabia? Se for isso, nossa heroína não poderá mudar nada. E o final feliz vai ficar para o mundo real? Ou será que vai ser igual à primeira noite do Duque? Bom, temos várias histórias nesse estilo de viagem para o passado, tanto chinesas quanto coreanas. Mas dentre todas, quero deixar uma recomendação final especial. Splash Splash Love. É um drama curto, no estilo produção especial, que vale cada segundo e ainda deixa aquele gostinho de quero mais. Bom, é isso. Me conta nos comentários o que você está achando desse dorama e se já conseguiu desvincular a imagem desse ator do último trabalho dele, que também tem vídeo aqui no canal Crushology 101. E bora ficar ansiosos juntos pelos próximos episódios. Antes de ir, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com outros amantes de doramas. Ah, e confere se você já está inscrito no canal e se o sininho está ativado, assim você não perde nenhuma das minhas recomendações e resumos de doramas coreanos e chineses. Até o próximo vídeo. Beijinhos!